Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, A Física por Cavallari. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso com a aula de número 14, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o gráfico da velocidade pelo tempo e da aceleração pelo tempo no movimento uniformemente variado, beleza? Então, vamos sem enrolação, bora lá! Primeiramente, né, antes da gente discutir a respeito do gráfico propriamente em si, né, a gente tem que pensar no seguinte. Quando eu falo de gráfico, velocidade por tempo, ou posição em relação ao tempo, ou aceleração em relação ao tempo, a gente tem que pensar em algumas propriedades. Nesse caso, né, a propriedade gráfica que a gente vai ter para velocidade em relação ao tempo são duas. A primeira é com relação à tangente. Então, a tangente que aparece, né, ou seja, se eu tenho um gráfico lá, né, eu vou mostrar isso já já, e a gente vai ver que a tangente ela vai ser constante. Então, a tangente de um certo ângulo, ela vai ser constante. E esse camarada vai representar para a gente fisicamente o que é a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a numericamente a tangente daquele ângulo, ok? Que, né, por ser um movimento uniformemente variado, vai ser constante, beleza? Essa é a nossa ideia. A segunda propriedade é com relação à área, né? A área lá no gráfico da posição em relação ao tempo não tem um significado físico, mas aqui, né, com velocidade em relação ao tempo, tem. E qual que é essa ideia, né? O que vai representar para a gente? Vai representar a variação do deslocamento. Quando eu discuti com vocês nos gráficos de movimento uniforme, eu mostrei isso para vocês, beleza? E a ideia aqui é válida também. Tranquilo? Então essas são as duas ideias, as duas propriedades que a gente tem que pensar quando a gente fala de gráfico de velocidade em relação ao tempo. E claro, saber interpretar, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a primeira situação. Essa situação é quando a minha aceleração ela é maior que zero. Ah, Micael, como é que você sabe disso, né? Por que você sabe disso? Porque se eu olho para a tangente desse cara, né? Então se eu olho para a tangente desse cara, eu percebo que apesar dela ser constante, né, em qualquer ponto, então eu pego esse mesmo ponto, né, eu consigo perceber que mantém essa constância, né, a gente consegue perceber o seguinte, que essa tangente, ela vai ser igual à variação da velocidade, né, então aqui tem um certo valor de v, então vai ser v menos v0, dividido por t, aqui eu vou chamar, isso aqui é igual a t0, tá? Só para simplificar para a gente aqui. T0. Ou seja, isso aqui é igual a ΔV sobre ΔT. Então, isso implica que a tangente de θ é igual, né? E essa definição aqui vem de aceleração. Beleza, que é a primeira propriedade que a gente viu agora há pouco. O que isso implica, né? Como o meu ângulo, meu θ, ele está variando, né? Ele está no intervalo entre 0 e 90, 0 graus e 90 graus, implica que a tangente daquele ângulo é maior que zero. Então, a minha aceleração ela é maior que zero e isso representa, né, nesse caso, seria uma reta crescente, uma função de primeiro grau crescendo, né? Então, a cada instante que passa num certo intervalo de tempo, né? Então, a cada instante que passa, na realidade, a minha velocidade ela está aumentando. E aí a gente tem, claro, que a tangente de θ, nesse caso, é positiva, então a minha aceleração também vai ser positiva, ok? Então, eu falo que esse camarada, ele é o quê? Ele é acelerado. Então, na verdade, vamos analisar a ideia de movimento, né? Nesse caso aqui, né, onde você tem uma certa velocidade inicial, né, num certo ponto ali, e essa velocidade inicial, ela é positiva, a gente tem o movimento descrito por esse camarada vai ser um movimento progressivo acelerado. Bom, por que acelerado? Porque a velocidade, com o passar do tempo, está aumentando. Então, apesar da aceleração ser constante, a minha velocidade ela aumenta, né? Então, tem esse fator que contribui para o aumento da velocidade. Então, por isso que ele é acelerado. E ele é progressivo, porque se a gente calcula a área desse cara, né? A gente consegue perceber que é maior que zero, né? É positivo. Então, ele é progressivo. Beleza? Para esse caso, né, a gente tem que a velocidade inicial ela é nula, então V0 é igual a zero, ou seja, ela parte ali do ponto de origem, né,
na verdade, parte do ponto de origem não, parte do repouso, né? Quando isso acontece, significa que está partindo do repouso. Até um certo instante t aqui. Então, tem um certo instante t aqui. E meu ΔS é maior que zero. Isso implica, então, que vai ser progressivo, né? Progressivo. O meu θ é positivo, então minha tangente de θ é maior que zero, então isso implica que minha aceleração é maior que zero. Nesse caso aqui, a aceleração vai ser maior que zero naturalmente, então a velocidade ela também aumenta, né? Ela vai aumentando com o passar do tempo. Então a gente tem um movimento progressivo acelerado, beleza? Nesse outro caso, a gente tem um ponto aqui que eu vou chamar de TI. Por que TI? Que é o ponto onde onde acontece a inversão do meu movimento, beleza? Inverte, né? O movimento. Beleza? Ok. Vamos analisar, então, aqui nesse caso a gente tem que analisar parte por parte. Vou chamar essa primeira parte aqui de 1 e essa parte aqui de 2. Essa primeira parte, ela vai ser o quê? Vai ser um movimento. Ela tá num sentido contrário ao que eu orientei na trajetória, beleza? Então é um movimento retrógrado. Principalmente pelo fato, né, dessa área, desse meu ΔS, ser menor que zero. Né? Essa é a ideia. Ele é um movimento retrógrado retardado. Por que ele é retardado? Porque simplesmente a minha aceleração ela é positiva, só que a minha velocidade está no sentido contrário. Né? Ela é negativa, então ela começa uma velocidade negativa, apesar dela ela vai diminuindo, né? Mas a sua velocidade ela tende a zero. E aí quando chega no ponto onde é zero, que é esse cara aqui, né? Então, aqui vai ser a velocidade zero. O móvel para e aí vai inverter o sentido do movimento. E aí ele passa a descrever esse movimento 2, que eu vou colocar bem aqui embaixo. Né? Que em 2, então, vai ser um movimento. E aí, né, é progressivo a acelerar. Ok? Essa é a ideia, então, pra gente. Tranquilo? Beleza. Micael, como que eu posso calcular essa área, né? A área desse cara é o que? É um triângulo, né? Então é só você fazer a área de um triângulo, base vezes a altura e dividir por 2. Só que você pode usar cálculo? Pode, né? E se não fosse um triângulo, por exemplo, você tem a velocidade que varia em relação do tempo, a gente sabe qual é essa função, né? É igual a V0 mais AT. Então a gente sabe como que essa função ela se comporta, uma função é uma reta, né? Aí você parte para o processo de integração. Quando você faz a área ali, você está, na verdade, na área abaixo do gráfico, você está fazendo uma integral, né? Mas a área do triângulo, basicamente, é só você pegar a base, multiplicar pela altura, dividir por 2, que pronto, resolveu o problema. Beleza? Essa é a ideia, mas dá para usar a ideia de cálculo normal. Como que você faria isso, né? Pode fazer da seguinte forma. ds é igual a v de t dt. Você conhece quem que é a função, né? Que é uma função de primeiro grau, né? E aí é só você partir para a integração. Então vai ficar ΔS t0 t v de t dt. E aí é só você partir para o cálculo e acabou, resolveu o problema. Beleza? E aí é só partir para o cálculo e resolver o problema e acabou, né? Essa seria a ideia. Então é só aplicar, fazer aplicação direta. Mas eu quero para intervalo sem ser t0 igual a zero, né? Para qualquer intervalo. Aí você tem que fazer o seguinte. A um certo tempo que eu vou chamar de t1, até um certo tn, sei lá, não sei, né? A ideia. Mas generalizando seria mais ou menos esse caso aqui, né? t1, tn, v de t, dt. E aí é só resolver e acabou, né? Você consegue determinar qual que foi o deslocamento. Para outra situação, né? Na verdade, esse caso aqui, né? A gente poderia aqui mais ou menos, né? Porque a aceleração ela também pode ser negativa, beleza? E aí a gente tem mais ou menos. Generalizando, né? Aí nesse caso, então a gente tem a situação com a aceleração negativa. Por que essa aceleração é negativa? Porque quando eu olho para esse ângulo, que eu vou chamar de gama, né? Ou seja, gama está entre 180
em 90 graus. Isso implica que a tangente desse cara é menor que zero. Beleza? Está no segundo quadrante. Ok. Então, e se a tangente, né, é a aceleração, então implica que minha aceleração ela também vai ser menor que zero. Beleza? Então ela é uma reta decrescente nesse caso. E aí a interpretação da situação é as mesmas, né? Você tem aqui nesse ponto v igual a zero, inverte o movimento, né? Inversão do movimento. Então aqui você tem a área positiva, né? ΔS é maior que zero. Isso implica que eu tenho um movimento progressivo. Então esse gráfico, né, essa parte que eu chamar de 1, ela é um movimento progressivo, só que retardado. Retardado por quê? Porque a sua velocidade, com o passar do tempo, está diminuindo. Então a ideia é que esse carro está freando, beleza? Retardado. E essa segunda parte, né, é um movimento retrógrado. Por que retrógrado? Porque ocorreu a inversão do movimento e aí ele está voltando, né? Só que agora é acelerado. Ok? Porque com o passar do tempo, a velocidade, apesar dela ser negativa, né, olhando para o gráfico, ela está aumentando, beleza? Tá ficando cada vez menor no sentido de aumentar, né? E a aceleração ela é negativa, então isso facilita o cálculo. Então eu tenho que V menor que zero, A menor que zero, e aí eu tenho um movimento acelerado. E aí, para os outros, né, para esses dois gráficos, é a mesma interpretação, só olhando para essa parte, né, para essa parte 2 aqui. Beleza? É a mesma interpretação. Então aqui é um movimento retrógrado, que está no sentido contrário do que eu orientei positivamente, né? E aqui é a mesma ideia. Ok? Aceleração negativa, velocidade está aumentando, movimento acelerado, e isso aqui é retrógrado. Beleza? Essa é a ideia de você analisar graficamente um gráfico do tipo velocidade por tempo, né? Beleza. Vamos colocar em prática, né? Um exemplo aqui, para a gente poder entender como que funcionaria caso caísse num vestibular aí, usando ali, inclusive vai envolver, né, movimento uniforme, que vem com velocidade constante e tudo mais. Vamos fazer a análise parte por parte aqui. Quando eu vejo um gráfico assim, eu particularmente divido ele em partes, né? Como assim? Vou pegar aqui, divido aqui. Né? Vou dividindo bonitinho. Beleza, e agora eu começo a minha análise, né? Em eu vou ter o seguinte. A minha velocidade, lembrando que é um gráfico de velocidade com relação ao tempo, né? Eu consigo perceber o seguinte, que a minha velocidade ela aumenta com o passar do tempo, a minha aceleração é positiva por conta desse ângulo, e eu consigo identificar também que a minha área ela é positiva. Então, é um movimento, né, como eu havia falado para vocês, progressivo, acelerado, beleza? Acelerado. Beleza? Por que que isso acontece? Por que que o movimento ele é progressivo? Ele é progressivo porque a minha área ela é positiva. E por que que é acelerado? Porque a minha velocidade é maior que zero e minha aceleração ela é maior que zero. São positivas, né? A velocidade está aumentando com relação ao tempo, né? Beleza. Segunda situação. A minha velocidade, ó, ela chega num certo patamar v e ela vai se manter constante, né? Então a minha velocidade é um movimento progressivo uniforme. Beleza? É um movimento progressivo uniforme. Por que progressivo? Porque meu ΔS é maior que zero, né? Quando eu olho essa área aqui. É uniforme porque a minha velocidade ela é constante. Isso implica também, né, que a aceleração ela é igual a zero. Beleza? Essa é a ideia. Para a terceira situação, ó, a reta é decrescente. Se a reta é decrescente, meu ângulo aqui, esse é o gama, né? Então, zero menor que gama, menor que 180 graus. Isso implica que a tangente de gama é menor que zero. Isso implica que a minha aceleração ela é negativa. Beleza. Além disso, meu ΔS é maior que zero. E a minha velocidade ela está diminuindo, né? Ela está diminuindo. Apesar da minha velocidade ser positiva, ela está diminuindo.
até tender a zero, né? Até tender a zero. Então, qual que é a ideia? Isso aqui é um movimento progressivo, né? Progressivo porque a minha área, né, que é a variação desse deslocamento, ela é positiva, então é progressivo. Só que retardado. Por que retardado? Porque minha aceleração, ela tá freando esse cara, né? A variação da minha velocidade, a taxa com que minha velocidade tá variando, ela está diminuindo, beleza? Essa é a ideia. Show. 4. Para 4, o móvel está em repouso, né? Repouso. Por quê? V igual a zero. Só que ele vai inverter o movimento. Então ele inverteu o movimento, opa, começou um outro movimento aqui, que é o 5, né? O 5, a minha área ela é negativa, então meu ΔS é menor que zero. A minha velocidade ela é menor que zero e minha aceleração ela é menor que zero. Beleza, minha velocidade ela está aumentando em relação ao tempo, apesar de ser negativa, ok? E a minha aceleração ela já é negativa. Então esse cara é um movimento retrógrado, ok? Retrógrado acelerado, certo? Acelerado. Para a situação 6, a gente tem ΔS menor que zero, velocidade constante, que seria esse cara aqui, né? Menos V. Velocidade ela é constante e ela é menor que zero. E a aceleração ela é igual a zero. Então isso aqui é um movimento que a gente tem, característica desse movimento é um movimento retrógrado, só que uniforme, né? Uniforme. E para a situação 7, a gente percebe que a velocidade ela é menor que zero, só que ela está diminuindo com relação ao tempo, né? Minha velocidade é menor que zero, só que ela está, nesse caso, ela está diminuindo, né? Nesse outro caso aqui ela aumenta, nesse caso ela diminui. E a minha aceleração, ela é maior que zero, né? Só olhar para esse ângulo aqui. Não sei quanto que vale esse ângulo, né? Sei lá, alfa. Então eu olho para aquele ângulo e percebo que a minha aceleração ela é maior que zero, ela é positiva. Então a ideia é que esse cara vai chegar num certo ponto que aqui é V0. Então ele está freando, né? E o meu ΔS é menor que zero. Isso implica que o meu movimento é um movimento retrógrado e é um movimento retrógrado e retardado, né? Retardado. Claro, está diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo, ela está diminuindo, só que a aceleração ela é positiva, apesar da velocidade já ser negativa, né? Ela vai diminuindo. Então, essa seria a ideia. Beleza? Bom, a gente vai. Eu acho que essa parte, né? Essa parte de gráficos em si, ela vai ficar mais clara quando a gente pegar exercícios para resolver. Na prática, ela vai ser mais útil, né? Do que tem toda a parte teórica, né? Que eu mostrei. Mas quando a gente praticar, eu vou trazer aqui alguns exercícios e a gente vai praticar envolvendo movimento uniforme, uniformemente variado, e aí a gente vai ver como que a ideia se consolida, beleza? Ok, então. O último gráfico, né, que faltou pra gente, então, é o gráfico da aceleração em relação ao tempo. A ideia desse gráfico é que eu não vou me preocupar com a tangente, né, a nível ensino médio, nem ensino superior, assim, né, tem um nome, acho que é JERC o nome, escreve assim, eu não sei como se pronuncia direito, mas enfim, que tem a ver com em metros por segundo ao cubo, né? É como se fosse a taxa que a aceleração varia em relação a um tempo, né? Ao segundo. Tem um nome específico lá, agora me falha a memória. E a gente vai se preocupar com a área, né? A área nesse gráfico, numericamente, vai ser a nossa variação da velocidade. Qual é a carinha desse gráfico, né? A em relação ao tempo. Só mostrar para vocês aqui, né? Porque é bem simples. Então, rapidinho dá para mostrar. Que é o seguinte. A gente tem a área positiva, só que ela vai se manter constante, né? E a gente tem a a aceleração negativa, né? Aqui é zero, que vai ser esse cara aqui. Beleza?
que isso quer me dizer, né? Que esse cara aqui é acelerado. Será que eu consigo implicar nisso? Esse cara aqui é retardado? Será? E aí? Aí você precisa fazer as análises, né? Opa. Para ter certeza do que está acontecendo, né? Porque... E fazendo a análise que você consegue perceber se esse cara realmente é acelerado, ok? Ou se esse cara realmente é retardado. Que pode acontecer as duas coisas, né? Depende da situação. Mas é isso. E aí o cálculo dessa área, né? Ambas as áreas, né? Vou chamar isso aqui de A1 e A2, né? A1, ela é maior que zero, então isso implica que a variação da velocidade ela é positiva, né? E A2, ela é menor que zero, isso implica que a variação da velocidade é negativa, né? Essa seria a ideia. E as outras interpretações que você tem que fazer com relação a esse gráfico, aí, né, deriva tanto da velocidade como até mesmo do deslocamento. E aí você tem que saber fazer essas análises. Mas acho que isso daí já tá bom. Só ter essa ideia de área, né? Saber interpretar certinho já é o suficiente. Beleza, pessoal? Então acho que é isso a aula por hoje. Se você gostou do conteúdo, compartilha. Eita, caiu a garrafa aqui. Compartilha, se não for inscrito, se inscreva. E é isso daí. Na aula passada a gente discutiu a parte de posição, vou deixar linkado aqui, né? Se você não conferiu, dá uma conferida lá. E é isso, muito obrigado pela atenção. Até mais, valeu, falou!